Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos nos colocar de pé para dar início a mais um culto, onde não há privilégio maior do que estar na presença do Senhor Jesus. Em pleno início de semana, terça-feira, nós poderíamos estar em casa descansando, onde muitos vieram direto do trabalho, outros saíram da sua casa. Mas uma coisa eu tenho certeza, não há lugar melhor para você estar do que senão na presença do Senhor Jesus. Você deixou tudo, você parou tudo neste momento para estar aos pés do Senhor, porque você entendeu que apenas uma coisa se faz necessária. No meio de tantas coisas, uma só se faz necessária, que é a presença do Senhor Jesus. E eu não sei como que você entrou aqui, com que expectativa você entrou nesta casa, nesta noite. Mas eu sei que se você abrir o seu coração nesta noite, se você se humilhar diante da presença do nosso Deus, você vai sair daqui cheio, totalmente impactado com a presença do Senhor Jesus, pois os ouvidos deles não estão tampados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos atender. Então eu convido você nesta hora a começar a orar daí, enquanto nós aqui, o grupo de louvor, oramos aqui em cima. Vamos unir o nosso clamor nesta noite, para que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração suba até os céus, e que assim rompa todas as cadeias, todos os grilhões venham ser rompidos, pois quando nós nos achegamos diante do Senhor Jesus, Ele jamais nos vira as costas para aquele que verdadeiramente clama a Ele. Então vamos orar, igreja do Senhor. Pai querido e Pai amado, aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma vez, ó meu Deus e meu Pai, na Tua casa, unicamente, Jesus, para Te adorar, unicamente, Jesus, para Te glorificar, ó meu Deus e meu Pai, engrandecer a Ti, Pai. Nós Te rendemos graças, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo Teu amor, ó meu Deus e meu Pai, por este privilégio, Jesus, de estarmos aqui, Pai, pois quantos gostariam, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor, e não podem, meu Deus e meu Pai, mas aqui estamos, ó Senhor, e nós sabemos, ó meu Deus e meu Pai, que seria bom, ó meu Deus e meu Pai, esse ajuntamento, Pai, se a Tua presença não fosse real, Senhor, neste lugar. Então nós Te pedimos, Senhor Jesus, vem, Pai, vem ao nosso encontro, Jesus, mais uma vez, ó meu Deus e meu Pai, resplandece a Tua glória, Pai, venha derramado o Teu poder, ó meu Deus e meu Pai, toma, Senhor Jesus, os quatro cantos, ó meu Deus e meu Pai, desta casa de oração, Senhor, sonda, meu Pai, visita cada coração nesta noite, Pai, e onde tiver, Senhor, um coração sensível, voltado, meu Deus e meu Pai, a Ti, ó meu Deus e meu Pai, disposto a se humilhar, ó meu Pai, diante de Ti, a se entregar, ó meu Deus e meu Pai, diante do Teu altar, Pai, que o Senhor venha, Pai, e brada, meu Deus e meu Pai, em favor deste homem, desta mulher, ó meu Deus e meu Pai, pois nós estamos aqui, ó meu Deus e meu Pai, neste lugar, pois sabemos, Senhor, que o Senhor se faz real, Pai, no ajuntamento de uma, duas, três ou demais pessoas, ó meu Deus e meu Pai. Toca-nos, ó meu Deus e meu Pai, nesta noite, Jesus. Abre, meu Deus e meu Pai, os nossos olhos, ó meu Deus e meu Pai, e derrama da Tua presença, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós queremos sentir o Teu poder, queremos sentir, ó meu Deus e meu Pai, a Tua glória, Pai. Pois, Senhor, nós sabemos, a nossa fonte, meu Deus e meu Pai, é o Teu amor, Pai. A nossa maior herança, meu Deus e meu Pai, é o Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, do início, Senhor, ao fim, ó meu Deus e meu Pai, deste culto, e nos usa, Pai, nos usa como instrumento, ó meu Deus e meu Pai, para o Teu louvor. Assim nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Isso aí, clame por Ele. Chame por Ele. Olha o que você acabou de profetizar aqui nessa noite. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diz o Senhor em tua palavra para mim e para você. Por isso, em nome de Jesus, clama a Ele. Clame a Ele. Aleluia. Fala para que Ele possa te encher nessa noite. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva amor, aviva amor. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Enche este ambiente, enche este lugar. Liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra, clama, a terra chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez,
que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Aviva a luz, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, só igreja. Que seja agora. Vem, derrama. Que seja hoje. Vem, derrama. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Sim, meu Deus, que seja a tua vontade completada em nossas vidas, que seja o teu querer, Pai, porque é o nosso desejo, meu Deus, ser cheio de Ti, cheio do Teu Espírito Santo, cheio, Senhor, de conhecimento, de temor, que o nosso coração se incline para Ti, e que os céus, meu Deus, se movam sobre a nossa cabeça, nos levando, Senhor, a viver experiências grandes, profundas contigo, que os nossos olhos contemplem, Senhor, as Tuas maravilhas. Visita, Senhor, a cada um que está aqui. Visita, Senhor, a vida deste homem, desta mulher. Visita o Teu povo, Pai, que veio na Tua casa hoje. Fala ao coração do Teu povo, Senhor. Fala, Senhor, de forma profunda, só como Tu sabes, meu Deus, falar. Leva, Senhor, esta igreja para mais junto de Ti. Que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos continuar seguindo para o alvo, para o alvo, para o alvo que é Cristo. Diga assim: meu Deus, eu me esforçarei para continuar firme, caminhando contigo. Diga: eu sei que as lutas e as dificuldades virão sobre a minha vida, mas me apegarei ao meu Deus, ao meu Senhor, porque é Ele a minha força, é Ele a minha vitória. Diga glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ele é a nossa força, a nossa vitória. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Poder assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui nesta noite. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Pastor, a primeira vez que eu estou aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não, todos já são da casa. Louvado seja Deus, amém? Quero dar uma oportunidade para o meu pastor, pastor Emilson. Vem dar um beijinho na flor aqui, meu pastor. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do pastor Emilson. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Bom você estar aqui conosco nessa noite. Que bom poder olhar você, que bom poder falar e ser ouvido nessa noite, porque certamente até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem nos agraciado o Senhor, e eu louvo a Deus por essa noite, por poder estar aqui, porque verdadeiramente nós, como já foi dito aqui, nós tínhamos certamente outros projetos, poderia fazer outras coisas,
mas aprove o Senhor que nós estivéssemos na tua casa, então que você possa, com todo o seu coração, com toda a sua alegria, glorificar a Deus, porque bom é estar na presença do Senhor. Amém? Eu vou deixar apenas um versículo aqui para os irmãos, muito interessante esse versículo, muito bom. Inclusive, eu não me lembro quem, mas alguém falou sobre esse texto no domingo, e ele está em Filipenses, o capítulo é o 2. Não sei se foi o pastor que falou sobre esse texto, o pastor Fernando Júnior, ou algum irmão que comentou sobre esse texto, mas eu gostaria de ler para você, Filipenses capítulo de número 2, versículo 5, é muito interessante. Daqui a pouco nós vamos ser agraciados aqui com a palavra inerrante, infalível do Senhor. Eu tenho certeza que Deus já tem colocado no coração do profeta essa palavra, e eu estava pensando hoje sobre isso, como que se dá isso, como que a igreja entende isso, né? Você sair da tua casa, do seu serviço, vir direto para cá, e de repente uma pessoa toma aqui o altar, toma o púlpito, e ele ministra, e muitas vezes nós falamos assim: olha, eu queria ministrar que nem essa pessoa. Quem já não falou isso, né? Eu gostaria de ministrar como essa pessoa e tal. Nós temos o nosso pastor e temos outros pastores, pastor Robson, pastor Daniel, pastor Márcio, presbítero Dário, nós temos o Leandro, temos o nosso irmão Helder, irmãos que ministram, muitos outros que ministram aqui, e nós ficamos pensando, como que é esse negócio, né? Por que, né, que ele vem ministrar? Por que eu não tenho essa pegada, vamos dizer assim? Como que se dá isso, né? Então, como que se dá isso? Primeiramente, nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, e falamos: Senhor, dá para mim transmitir para a igreja aquilo que a igreja precisa, aquilo que está no seu coração, não o que eu quero, mas o que o Senhor deseja falar. E às vezes, irmãos, chega uma palavra para a gente que é difícil ministrar. É difícil, e aí você fala: meu Deus, e aí você de repente tem um tempo, eu estou dizendo, o pregador tem um tempo para orar sobre aquela palavra, para aprender mais sobre aquela palavra, porque precisa de graça e precisa de conhecimento para ministrar, tem que crescer na graça e no conhecimento, mas às vezes a palavra, ela é muito forte, e Deus deu uma palavra para mim, eu não vou ministrar hoje, mas eu estava relutando, e eu tive a oportunidade de entender por que Deus vai confirmando. E domingo alguém falou sobre esta palavra aqui, eu quero ler para você. Está escrito assim em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 em diante até o 10, que é um texto muito conhecido: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, olha só, humilhou-se a si mesmo. Essa palavra é tremenda. Humilhou-se a si mesmo. Que maravilhoso isso! Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, toda língua confesse, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Enfim, irmão, o que o Senhor nos ensina? Humildade. E eu ouvi essa palavra, e Deus já estava tocando no meu coração sobre essa palavra, e há muito tempo, e eu tive a oportunidade de conversar com um familiar meu sobre esse tema, numa reunião, e eu lembrei desse texto e trouxe esse texto: humilhação. Ser humilde não é andar com uma roupa rasgada, uma roupa suja, não ter dinheiro nem para comer, não é nada disso. Humildade passa por isso. Jesus, Filho de Deus, humilhou-se, e muitas vezes estou falando de mim, nós não entendemos isso e não nos colocamos numa posição como Jesus se colocou, de humildade. Ele diz: de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. Não importa o carro que você tem, não importa a casa que você tem, não importa o emprego que você tem, não importa o salário que você ganha, não importa o quanto que você ganhou no banco, não importa a sua estatura, a cor da sua pele, não importa nada disso. Você pode e deve se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos... Nós queremos ser exaltados muitas vezes, mas não queremos se humilhar perante o Senhor. Então essa palavra é só uma ideia do que o Senhor tem falado aos nossos corações nesse dia. Humildade, meu irmão. Acima de tudo, que haja humildade na tua vida. Que você seja um servo, que nós, né? Porque não adianta falar para você, apontar o dedo, porque começa aqui. Que nós possamos ser humildes, sensíveis ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Que nós podemos ser humildes diante das lideranças da casa do Senhor, diante das pessoas da nossa família, diante da sociedade. Que nós possamos ouvir pelo menos essa palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo filho de Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas ao final ele foi exaltado. A Bíblia diz que o Senhor o exaltou soberanamente, para que ao nome do Senhor todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Emilson, com essa reflexão. Queridos, vamos fazer uma oração por aqueles que estão naquele propósito, desde o começo do ano, profetizando para 2023. Nós escrevemos aqui o que nós desejamos, a vida espiritual, ministerial, família, saúde, finanças e vida sentimental. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça nesta hora. Querido Deus e amado Pai, diante, Senhor, de nós está, meu Deus, centenas de pedidos, ó Pai, que agiram pela fé e profetizaram aqui, meu Deus, escreveram aquilo, Senhor, que almejam buscar e alcançar neste ano de 2023. Profetizaram, Senhor, sobre a vida espiritual, ministerial, sobre a vida familiar, sobre a saúde, sobre a finança. Deus, dá o crescimento. Meu Deus, abençoa a vida do teu povo. Meu Deus, é da tua vontade que os teus filhos cresçam e amadureçam e sejam um grande exemplo, Senhor, para outras vidas. Eu uno a minha fé com a fé da tua igreja e nós oramos, Senhor. A oração é uma arma poderosa, a oração move a mão de Deus, a oração feita com fé, ela pode muito em seus efeitos, e nós determinamos, Senhor, que neste ano de 2023 nós iremos sair, meu Deus, da paralisia, nós iremos sair do comodismo e crescer, meu Deus, e o teu nome será glorificado sobre todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, em nome de Jesus. Estamos sempre orando aqui. Quero reforçar que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui das 7h20 às 8 horas da manhã, das 7h20 da manhã às 8 horas da manhã, nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados, orando pela igreja, orando pelo ministério, pelos departamentos, pela vida da tua casa, da tua família. Se você tem disponibilidade, vem aqui antes de ir para o trabalho, passa aqui, junte-se a nós nesse clamor, junte-se a nós nessa oração intercessória pela cidade, para que Deus mude a história, pela nação. Junte-se a nós, das 7h20 às 8 da manhã, nós estamos aqui com os joelhos dobrados, intercedendo em nome de Jesus. E às segundas-feiras, sempre às 18h19, nosso diácono Tiago está aqui liderando juntamente com a sua esposa a intercessão com toda a igreja também. Então a igreja precisa se apegar à oração, a igreja precisa se envolver com a oração, viu?
Se você tem preguiça de orar, você nunca vai ver o poder de Deus se manifestar. Se você é alguém que não tem comunhão com Deus através da oração, você nunca vai aprender a batalhar com as armas espirituais. Você precisa se envolver com a oração. Aplique-se, comece. Eu tenho ensinado no discipulado, inclusive o discipulado já começou. Próximo domingo, 4h30, você que ainda não é membro desta igreja, mas deseja, esteja conosco aqui, domingo 4h30, para o discipulado. No discipulado nós falamos sobre isso, damos até orientação de como começar a se envolver com a oração. É muito importante, meu irmão, é muito importante, minha irmã, você trilhar o caminho da oração, para ver o poder de Deus se manifestar na tua vida. Vou dar um exemplo aqui, um modelo de oração em onda. Quem conhece o modelo de oração em onda? Conhece? Como que é, pastor? Vamos pegar uma prancha, vamos sair surfando? O modelo de oração em onda é o seguinte: você pega 5 áreas da sua vida, 5 áreas, aí você coloca lá, familiar, sentimental, espiritual, isso, 5 áreas. E aí, primeiro você sempre começa a oração adorando e engrandecendo a Deus. O que você vai fazer? Para você começar a engatinhar na oração, você vai dedicar 2,5 minutos para cada um desses 5 pontos. 2,5 minutos. Você vai orar 10 minutos que você nem vai perceber. 2,5 minutos por cada área dessa. Pode marcar no relógio, pode colocar o cronômetro diante de você e você vai orando. Senhor, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, isso, aquilo, outro. Deu os 2,5 minutos, passa para o próximo ponto. Senhor, apresenta a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Guarda, Senhor, salva, cura, liberta. Deu 2,5 minutos, próxima área. Senhor, abençoa minha área financeira, abre as portas. Você vai orar 10 minutos que você nem vai ver. E você vai sentir o quão gostoso é falar com Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai querer orar mais. Então o modelo de oração em onda anima aquele que está começando a orar a pegar gosto pela oração. Escute, tem coisa que você vai falar e não vai adiantar com as suas próprias forças, de tanto você falar, não vai adiantar. Mas quando você começar a orar, Deus vai começar a ouvir e a responder a tua oração. Já passou por isso? Que você fala com o marido, uma situação, fala com a esposa, fala com o filho, já chorou, já lamentou e nada resolveu? Eu te oriento, vá para a oração, tira a tua mão e deixa Deus colocar dele. Você vai ver Deus te dando vitórias poderosas através da oração. Amém? Essa igreja aqui é uma igreja que busca orar. Se você quer crescer, se junte a nós em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar para a segunda parte dessa reunião, que é o momento dos dízimos e ofertas. Os obreiros estão aqui, eu não vou falar muito sobre essa parte, você já sabe. Os obreiros estão com o envelope do dízimo, o envelope da oferta e o envelope do voto. Eles vão passar no corredor. Se você vai fazer o seu dízimo, a sua oferta, levante sua mão. Eles vão levar até você aí, no nome de Jesus. O pessoal da mídia aqui, tem uma princesa bonitinha aqui, ela vai colocar aí o Pix na tela, em nome de Jesus, glória a Deus. Ela vai ficar um pouquinho nervosa, mas está tudo certo, é assim mesmo. Então, tem aqui também o número do Pix, o QR Code, em nome de Jesus. Nosso irmão Eduardo Palanca vai pegar a maquininha aqui. Se você precisa da maquininha, levanta a sua mão, ele vai até você. Você que quer fazer no débito, você que quer entregar a sua oferta, o seu dízimo, só levantar a mão, ele vai até você aí, em nome de Jesus, amém? Sempre, olha, eu vou ensinar um negócio para a igreja. Sempre quando você vier para a casa de Deus, procure trazer uma oferta ao Senhor. Não venha de mão vazia. Pastor, mas eu estou desempregado. Aí é uma outra história. Mas se você tiver condições, sempre traga uma oferta ao Senhor. Se for de todo o seu coração, traga. Seja 5, seja 10, não importa, traga. Sempre venha oferecer algo ao Senhor. Senhor, está aqui minha oferta. É pequena, Senhor, mas eu estou dando de todo o meu coração. E você que está desempregado, presta atenção nisso. Vou fazer um ato profético aqui. Você que está desempregado, eu quero desafiar você a pegar o envelope. Pegar um envelope pela fé, que eu vou orar com você, clamando ao Senhor para abrir as portas.
Sabe aquele emprego que você sonha? Aquele emprego, bênção, de segunda a sexta-feira, num horário que dá para você aproveitar o final de semana? É esse que Deus tem para os seus filhos. Então quero desafiar você a pegar um envelope pela fé. Se você tem fé, só se você tem fé, se você tem fé para unir a sua fé com a minha, vamos colocar em ação. Deus vai entrar com providência na área financeira para te abençoar também. Pastor, eu estou buscando um outro emprego e uma outra empresa. Faça um voto ao Senhor. Faça um voto. Pega o carnezinho. Cadê o carnezinho? Tem aqui, né? Faça um voto ao Senhor. Fala: Senhor, eu vou fazer um voto ao Senhor, porque eu quero, Senhor, um novo emprego. Um emprego, Senhor, que eu possa ter mais tempo para me envolver com o Senhor. Um emprego que eu possa ter mais tempo, Senhor, para cultuar, para celebrar, para viver com a minha família. Pega pela fé. Pega pela fé, faça um voto. O que você sentir no seu coração, abraça essa causa. Senhor, eu vou entrar nesse voto. Deus vai entrar com providência. Eu nem sei que porta vai se abrir, mas eu sei que Deus vai responder a minha oração, e o meu voto vai chamar a atenção do Senhor. Então, entra nessa fé. Pegue mesmo. A igreja precisa se mover pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como que funciona esse voto? Você vai especificar um valor, né? E todos os meses você vai trazer esse valor. Você vai trazer esse valor, vai destacar aqui, vai colocar aqui o valor, a data, vai destacar, e junto com o valor vai colocar no envelope amarelo aí, quando você vier trazer o seu voto. Qualquer valor, tá bom? Qualquer valor. Esse voto vai ser destinado à construção da nossa sede, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Está preparando aí na sua mão, em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu já preparei o meu aqui. Você também pode pegar o envelope, levar para casa, já vim com ele pronto também. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Os obreiros vão passar recolhendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Passa recolhendo lá. Enquanto isso, nós vamos de louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Se você sabe, canta. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me levar e me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. A paz, Senhor, irmãos, vamos orar com fé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te dando, Pai, por essa oportunidade, meu Pai, que nós estamos tendo, que os teus servos estão tendo, de ofertar e dizimar na tua casa. Abençoa, meu Pai, prospera a vida de cada um, meu Pai, que tem abraçado esta causa, tem semeado nessa terra. E nós sabemos, meu Pai, que essa terra é boa, meu Pai, então que essa semente possa germinar, possa dar fruto, meu Pai, na vida e na casa desses irmãos. Abençoa, meu Pai, abre a porta de emprego para aquelas portas que estão fechadas, meu Pai. Nós cremos, meu Pai. Abençoa o teu povo para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pai, pastor Fernando. Meu pai está aqui sempre com a gente às terças-feiras. Quando
quando dá também nos domingos. Deus abençoe, meu pai. Que Deus renove as suas forças, o teu ânimo, o teu vigor, e que o Senhor te use poderosamente em nome de Jesus. Amém? Te amo, viu, meu pai? Te amo. Meu sobrinho Wesley está ali também. Minha tia Lena, o seu filho, sua nora. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Queridos irmãos, você pode se colocar de pé, por gentileza. Nós vamos receber nesta hora o ministro da palavra de Deus, que é o diácono desta casa, o diácono Leandro. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Amém. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus que conceda a favor, graça ao homem de Deus, que está incumbido nesta noite de ser o porta-voz do céu aqui nesta casa. E enquanto nós estivermos orando, você falar assim: Senhor, fala comigo aquilo que ninguém sabe. Revela, Senhor, os segredos do meu coração e me dá a tua direção para que eu vença nessa terça-feira da palavra. Querido Deus e amado Pai, está aqui o teu servo, Pai. Está aqui o teu filho que te ama, Pai, que tem se esforçado, meu Deus, para viver de acordo com a tua palavra, tem buscado a tua face, tem mergulhado, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Senhor, nesta noite, mais uma vez, usa ele com poder e autoridade. Revela, Senhor, que o céu se abra sobre a cabeça dele e que ele seja, Pai, porta-voz do céu nesta terra. Que a tua palavra venha com poder e autoridade e alcance os nossos corações, causando uma explosão de mudança e de mudança de vida, a começar de dentro para fora, e que a tua igreja saia daqui fortalecida, alimentada pela tua palavra, crendo que o Senhor é conosco. Seja assim, Senhor. Guarda a vida, a casa, a família, os filhos, a esposa, o trabalho. Honra o teu servo nesta terra, prosperando de forma abundante, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu confesso que as pernas estão tremendo. Já há algum tempo eu tenho me escondido do púlpito, mas a Bíblia diz: como me esconderei do Senhor? Se eu subir ao céu, Ele lá está. Se eu descer às mais profundas partes da terra, os olhos dele também estão me enxergando. Não há como fugir dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E esse Deus é tremendo. Domingo eu estava ali fora, trabalhando, exercendo o meu ofício de diácono da casa do Senhor, e de repente eu fui ali para a calçada, e eu orei a Deus e eu falei: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo. Que o Senhor ministre algo ao meu coração. Que o Senhor fale ao meu coração. E eu fiz aquela oração tão sincera, os olhos se encheram de lágrimas, eu olhava para o céu e eu falava com Deus. E quando eu terminei a minha oração, eu vim para a porta da igreja, quando de repente um jovem bateu no meu ombro e disse: ei, você é obreiro aqui da casa do Senhor? Eu falei: sou. Eu nunca tinha visto aquele jovem. Eu disse: sou. Ele disse: você pode fazer uma oração por mim?
eu queria conversar com você, eu queria falar com você. E aí eu puxei ele ali um pouquinho para fora. E de repente ele começou a contar a história da vida dele, daquilo que ele estava passando, do sofrimento que ele estava passando, e ele começou a chorar. E aí dentro de mim eu pensava: Deus, eu acabei de pedir ajuda para o Senhor, e o Senhor manda alguém a mim para que eu possa ministrar sobre a vida dessa pessoa e orar por ela. Aí o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que eu te fortaleço, para que você entenda que você depende da minha presença. Não é o que você tem, não é sobre quem você é sobre o que eu tenho e é sobre quem eu sou. É isso que Jesus veio falar conosco nessa noite. Não é o que você tem, não é o que você pensa que tem, não é o que você é, o que você pensa que é tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu chamei o irmão Paulo, nós fizemos uma oração por aquele jovem. O pai dele estava na igreja também com algum problema, mas eu senti a graça de Deus naquele dia. Eu falei: Deus, eu te pedindo ajuda, e o Senhor me usa para ajudar alguém. Aí o Senhor fala ao meu coração: porque eu trabalho de uma forma que você não entende, eu atuo de uma forma que você não entende. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida, mas é isso mesmo que Deus projetou para você, porque não é para você entender, é para você viver cada etapa do processo, porque Deus já está te aguardando no propósito, porque quando você passar por as etapas do processo, Deus vai te fazer viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Lucas capítulo de número 7, eu quero agradecer ao pastor por essa oportunidade. Nossa pastora não está aqui, eu quero agradecer ao pastor, pai do nosso pastor, aos pastores dessa casa, aos obreiros. Fica aqui a minha gratidão. Eu sei que estarão intercedendo para que o Senhor, por bondade e misericórdia, nos use nessa noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, outro 50, não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, com lágrima ela os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto desde que entrei não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado estão os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até
perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Podeis se assentar em nome de Jesus? Esse texto, descrito por Lucas, Dr. Lucas, ele vai narrar a história e vai colocar dentro do contexto histórico 3 personagens: Jesus, Simão, que foi quem convidou Jesus, e a mulher pecadora. E esse convite de Simão não é um convite normal, porque é bem de se entender que os fariseus perseguiam Jesus, e Simão, o texto deixa claro que é um fariseu, e os fariseus perseguindo Jesus, algo salta um pouco estranho esse convite. Então, para entender esse convite, é necessário dar uma retrocedida na história, para tentar entender por que Simão convida Jesus. Então, quando nós começamos a retroceder, nós temos que chegar no início do ministério de Jesus, porque a Bíblia diz que João Batista batizava o povo nas águas do Jordão, e de repente Jesus chega naquele lugar. Quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, o cenário muda, porque antes de Jesus chegar, as pessoas iam até João. Quando João via as pessoas chegando de longe, João já começava a gritar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só que quando Jesus chega, a perspectiva de João muda, o brado de João muda. João não vai dizer raça de víboras, João vai dizer: eis aí o Cordeiro. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele entra nas águas. João não quer batizar ele. Jesus olha para João e diz: João, faça a tua parte. João batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que acontece algo grandioso. Por quê? Porque o céu, que estava em silêncio há mais de 400 anos, decidiu bradar em favor de Jesus. Há 400 anos não se ouvia a voz de Deus, se ouvia a voz de anjo, se ouvia a voz de profeta, mas ninguém ouvia a voz de Deus. Mas passado 400 anos, quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre e ouve-se um brado do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus rompe o silêncio depois de 400 anos, e isso é tremendo, irmão Helder, porque quando Deus rompe o silêncio, Ele aponta para 2 direções. A primeira direção que Deus vai apontar é para o céu, porque quando o céu bradou, quem estava na terra teve que olhar para cima para saber de onde veio o grito. E a segunda direção é para Cristo. Por quê? Porque quem ouviu dizer que Ele era o Filho, teve que olhar para Ele para entender quem Ele era. Então, depois de 400 anos, Deus diz: eis aí o Filho. E a Bíblia confirma que Ele era o Filho, porque o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba, desce e pousa sobre Ele. E quando o Espírito pousa sobre Ele, o povo entendeu: ei, aqui tem uma multidão de gente, aqui tem uma multidão de pessoas, mas a pomba desceu sobre Ele. Então Deus estava dizendo: ei, esse é o sinal de que o meu Filho amado está no meio de vós. Isso é tremendo, porque ali havia 2 grupos. Quantos grupos? Havia um grupo de saduceus e dos judeus que entendiam que o batismo de João era verdadeiro e foram se batizar. Só que havia um outro grupo, o grupo dos fariseus e escribas, que não foram se batizar, mas foram só observar o que estava acontecendo. E esse grupo dos fariseus está acompanhando tudo. Então o grupo dos fariseus ouviram o céu bradar, dizendo que Jesus era o Filho de Deus.
E Jesus, ele começa a exercer o seu ministério. E aqui eu quero abrir um parênteses. O pastor, esses dias pregando, ele disse que tudo que sai do altar, tudo que é ministrado, você precisa guardar, você precisa anotar, porque uma hora você vai precisar usar aquilo que foi ministrado. Isso é profundo demais, porque o próprio Jesus teve que passar por isso. Quando a Bíblia diz que o céu se abriu e Deus bradou: eis aí o meu filho amado, Jesus recebeu uma confirmação do céu que ele era o filho amado de Deus. Só que a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto, e quando ele chega no deserto, a primeira afronta de Satanás contra ele é colocar em dúvida quem ele era, porque Satanás vai tentar primeiro Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir 40 dias atrás que ele era o filho de Deus, mas quando ele chega no deserto, o diabo diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, ele vence o diabo pelo poder da palavra. Sabe por quê? Porque lá no Jordão, ele soube quem ele era. Lá no Jordão, Deus confirmou no coração dele quem ele era. Passou 40 dias e aquilo ainda estava ardendo no coração dele, dizendo quem ele era. É por isso que você precisa guardar a palavra do Senhor. Quando você receber uma palavra, guarde ela no seu coração, porque um dia o diabo vai te tentar, e quando ele te tentar, você pega essa palavra que vai estar travada no seu coração e diga para ele: eu sei quem eu sou, eu sei quem a palavra diz que eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que a palavra diz que eu tenho, eu não sou um qualquer, porque a palavra me coloca no patamar de filho por adoção. Guarde a palavra no seu coração e use-a ao seu favor, para glorificar o nome do Senhor. E Jesus vence ao diabo ali no deserto. E olha como o texto bíblico é interessante. A Bíblia diz que o diabo vai se ausentar dele por um tempo. O diabo vai ficar rondando Jesus para tentar acabar com o ministério de Jesus, tentando afrontar o Filho do próprio Deus. E Jesus, ele começa a operar os seus milagres, e é tremendo isso. Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está apontando para a divindade dele. Jesus está apontando para o Deus de Gênesis, que a Bíblia diz que do nada fez tudo. Transformou uma situação de caos em uma situação onde tudo era bom. Quando Jesus inicia o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, ele pega a água que não tem cor, não tem gosto, não tem cheiro, e transforma em algo que tem gosto, que tem cor, que tem cheiro, para dizer: o mesmo Deus que atuou lá em Gênesis, transformando nada em tudo, aqui com vocês, transformando água em vinho. E Jesus, ele vai exercendo milagres, e milagres grandiosos. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Jesus entrava em casas onde havia enfermos, e a Bíblia diz que as enfermidades eram curadas pelo poder de Deus que estava em Jesus. A Bíblia diz que os cegos passaram a enxergar, os surdos passaram a ouvir, os mudos passaram a falar, os paralíticos voltaram a andar, porque onde Jesus chegava, a presença de Deus o acompanhava, a presença de Deus era com ele. A Bíblia diz que Jesus anda por cima das águas, a Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz que Jesus, ele repreende demônios, legiões de demônios se encurvam diante dele, porque a grandeza de Deus que estava sobre Jesus, fazia com que o inferno reconhecesse quem ele era, e se encurvasse diante da sua grandeza. Só que um milagre em si vai chamar a atenção de Simão, porque na cronologia bíblica, o primeiro morto que Jesus ressuscita é o filho da viúva de Naim. Aí a Bíblia está dizendo que Jesus decide ir a uma cidade chamada Naim,
E quando Jesus decide ir a essa cidade chamada Naim, a Bíblia diz que um cortejo fúnebre está saindo da cidade, e está perto da porta da cidade, indo enterrar o seu morto. Uma viúva que já havia vivido o período de luto, agora está vivendo novamente o período de luto. Já havia enterrado o seu marido, e agora está fazendo o mesmo caminho, o mesmo trajeto para enterrar o seu filho. Só que no meio do caminho, antes de sair da cidade, a caravana de Jesus chega. E quando a caravana de Jesus chega, Jesus olha para essa mulher e diz: não chores. Queridos, a mulher perdeu o filho, está indo enterrar o filho, o caixão está na frente, a mulher está seguindo o caixão. Jesus olha para ela e diz: ei, não chores. Eu imagino o desespero, o pranto que aquela mulher estava, mas de repente Jesus chega para ela e diz: não chores. E quando Jesus fala isso, Jesus não fica lá consolando ela, Jesus vai lá e toca no problema dela, Jesus vai lá e toca naquilo que era a causa do seu choro. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque quando Jesus fala para você, não chores, é porque Ele já está indo tocar na causa que está te fazendo chorar. Quando Jesus está dizendo não chores, Jesus já está dizendo: eu tenho remédio que vai curar essa ferida. Quando Jesus está dizendo não chores, Jesus está dizendo: eu já estou indo ao encontro do teu problema, para dizer para o teu problema: pode parar. Não vai fazer ela continuar chorando, não vai fazer ele continuar chorando, porque eu cheguei em Naim, e quando eu chego em Naim, eu não chego para deixar o cortejo seguir, eu chego para mandar o cortejo parar, o defunto levantar e a glória de Deus se manifestar. Queridos, a Bíblia diz que Jesus toca o esquife. Eu tenho comigo que quando o escritor foi escrever que Jesus tocou o esquife, ele escreve dentro de uma perspectiva de não dizer que Jesus tocou o morto, porque a Bíblia diz que um sacerdote ele não podia tocar em coisa morta. Mas eu imagino que Jesus, ele chega e ele toca naquele menino. Por quê? O sacerdote não podia tocar em coisa morta, né? É verdade. Mas quando Jesus toca, a morte tem que bater em retirada. Quando Jesus toca, Ele já não toca mais em um corpo morto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é a própria vida. Quando a vida toca, a morte tem que bater em retirada. Quando a vida toca, a morte tem que recuar. Então quando Jesus toca naquele menino, a Bíblia não vai dizer que ele já ressuscita imediatamente, a Bíblia vai dizer que ele se levanta. Então quer dizer que ele se levanta por quê? Porque quando Jesus tocou, a vida de Deus passou para dentro dele, e a morte que estava imperando teve que bater em retirada, porque a vida chegou para colocar aquele jovem de pé. Isso foi tão tremendo que Simão, que era daquela cidade, olha para Jesus, mesmo sendo ele fariseu, e diz: vamos jantar lá em casa. E olha como esse Jesus é tremendo. Jesus vai jantar na casa de Simão. Só que aqui, queridos, eu comecei a perceber algumas falhas de Simão. Comecei a perceber alguns erros de Simão, porque Simão, ele convida Jesus para ir jantar na sua casa, mas tem um grande problema. Simão, ele convida Jesus pelo que ele faz, ele não convida Jesus pelo que ele é. E aqui está o grande problema. Quantas pessoas também só estão convidando Jesus pelo que ele faz, só quer Jesus porque sabe que ele cura, só quer Jesus porque sabe que ele abre a porta,
Só quer Jesus porque sabe que Ele restaura casamento. Só quer Jesus porque sabe que Ele tem poder sobre as enfermidades. Só quer Jesus porque Ele sabe que Ele pode resolver qualquer problema. E aqui está o grande problema, porque quando eu olho para Jesus pelo que Ele faz, eu estou querendo apenas aquilo que Ele faz. E Deus está nessa noite falando comigo e com você: é hora de mudar a perspectiva. Comece a querer Jesus pelo que Ele é, e tenha a certeza que o que Ele faz vai te alcançar. Quando você olha para Jesus pelo que Ele é, o que Ele faz é uma consequência do resultado. Simão só quer o Jesus de milagre. Simão só quer o Jesus que opera milagres. E eu provo isso na Bíblia. Por quê? Porque ele convida Jesus, só que ele não honra Jesus. Ele sabe, pastor, o que tem que fazer e não faz. Porque a Bíblia diz que por etiqueta ele tinha que fazer 3 coisas. Quantas coisas? A primeira coisa, pedir para alguém lavar os pés de Jesus. A segunda coisa, dar um beijo na face de Jesus. A terceira coisa, ungir a cabeça de Jesus. Jesus entra dentro da casa dele, ele não coloca ninguém para lavar os pés de Jesus. Ele sabe o que precisa fazer e não faz. Ele não honra Jesus, irmão Helder, porque se você pegar o versículo de número 36, no versículo de número 36, a Bíblia diz que Jesus tomou lugar à mesa. Olha que falta de educação de Simão. Simão convida Jesus, mas é Jesus que precisa tomar o lugar na mesa. Simão não puxa a cadeira para Jesus sentar. Simão não puxa a cadeira para Jesus sentar. Simão deixa Jesus procurar o lugar dele. Isso é uma falta de honra. Isso é saber o que precisa fazer e não faz. E quantas vezes nós também somos assim? Nós sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Era uma regra que todo judeu tinha que saber de cor e salteado, mas ele sabe o que precisa fazer e não faz. Quantas vezes na nossa vida é assim? Irmão Leandro, mas eu não sei o que eu preciso fazer. A Bíblia diz que nós temos que saber tudo que nós precisamos fazer, porque a Bíblia vai dizer que aquele que sabe e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, comete pecado. Queridos, olha o erro de Simão. Ele sabe quem está na casa dele. Ele convidou Jesus, mas ele não dá atenção para Jesus. Ele sabe que Jesus está dentro da casa dele. E o pior de tudo é que ele não reconhece quem Jesus era. Como assim, irmão Leandro? Porque a Bíblia vai dizer, se você ler o versículo de número 39, no versículo de número 39, a Bíblia diz que entra uma mulher no cenário. Quando essa mulher entra no cenário, versículo de número 39, ele vai dizer, se este fosse profeta, só que ele vai dizer isso no seu pensamento. Então no pensamento dele, ele não reconhece Jesus. Por quê? Porque Jesus, por todos os sinais que eu falei aqui no começo da pregação, apontava que Jesus era o Messias. O próprio céu declarou que Jesus era o Messias, e dentro de Simão está dizendo, se ele fosse profeta, então Simão não reconhece quem Jesus era, só que ele não reconhece dentro dele. Aí Jesus vai questionar ele. Quando Jesus questiona ele, o versículo de número 40, ele diz, mestre. Isso aqui, queridos, é terrível. Por quê? Porque dentro dele, ele está falando uma coisa, mas da boca para fora ele está falando outra. Dentro dele, ele não reconhece Jesus, da boca para fora ele está dizendo mestre. E Jesus está observando tudo isso.
Só que eu acho lindo o texto, porque nesse cenário como um todo, onde Jesus não está sendo adorado, não está sendo glorificado, não está sendo exaltado, não está sendo honrado, por aquele que convidou, a Bíblia diz que uma mulher pecadora, quando ela vê a porta aberta, e ela vê a entrada, o acesso liberado, e ela vê quem está dentro da casa, a Bíblia diz que ela imediatamente vai buscar um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, e quando ela pega esse vaso de alabastro com unguento de nardo puro, ela entra dentro da casa, porque a porta está aberta, e quando ela entra dentro da casa, ela não vai falar com Simão, que é o dono da casa, porque ela sabe quem é que estava na casa, ela vai direto nos pés do Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ela olha para quem estava dentro da casa, ninguém mais chamou a atenção dela, a não ser Jesus, porque quando ela olha para Jesus, ela diz: eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é, e ela vai se lançar aos pés de Jesus. Ela sabe que ela é pecadora, irmão Helder, e ela não vai diante da face de Jesus, ela vai nos pés. Essa mulher é muito inteligente, ela é tão inteligente que ela sabe qual é o seu lugar. Reverendo Hernandes Dias Lopes fala que o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. Ela sabe disso, porque ela não vai chegar lá falando com Jesus, ela vai chegar lá entregando para Jesus. Ela não vai lá porque o Jesus que faz está lá, ela vai lá porque o Jesus que é está lá. Então ela não vai pedir nada para Jesus, ela vai entregar tudo que ela tem para Jesus. Ela não vai falar com Jesus: Jesus, eu sou pecadora, eu preciso de milagre, eu preciso de uma bênção. Não, ela vai pegar tudo que ela tem, ela vai pegar tudo que está dentro dela e vai derramar aos pés dele, porque ela reconhece que ali estava alguém que poderia mudar a história dela, mas ele só poderia mudar a história dela se ela reconhecesse quem ele era. E eu acho tão tremendo, e os pés de Jesus é um lugar onde nós encontramos tanta coisa, pastor Emilson. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O tempinho já está acabando, mas vamos lá. O porquê que essa mulher vai aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 39, abre aí. Eu vou contando a história, daqui a pouco a gente chega no versículo. A Bíblia diz que duas irmãs estão dentro de uma casa. Uma das irmãs, ela sai, e quando ela vê Jesus, ela convida Jesus. Jesus entra dentro da casa. Quando Jesus entra dentro da casa, uma irmã fica trabalhando, fazendo os afazeres da casa, e a outra irmã, quando ela vê Jesus dentro da casa, ela não se preocupa mais com nada. Por quê? Porque ela vai aos pés de Jesus. E ela vai fazer o que nos pés de Jesus? Aprender. Então quando eu olho aqui, eu sei que os pés de Jesus é lugar onde eu aprendo. Aos pés de Jesus eu tenho ensinamento, aos pés de Jesus eu aprendo. Por quê? Aos pés de Jesus. Abra sua Bíblia também comigo, Lucas 8, versículo 28 e 35. Nos pés de Jesus, a libertação. A Bíblia diz que havia um endemoniado, que ninguém podia conter esse homem. Havia uma legião de demônios na vida desse homem. Quando Jesus vai até a cidade de Gadara, a Bíblia diz que ninguém podia chegar perto desse homem. Esse homem sai correndo quando ele vê a caravana de Jesus. Só que quando ele vê a caravana de Jesus, esses 6.000 demônios que estavam atuando dentro dele, chegam perto de Jesus. Quando chegam perto de Jesus, versículo de número 28, a Bíblia diz que eles caem aos seus pés. Porque diante dos pés de Jesus, o mal tem que cair. A Bíblia vai dizer também, Marcos capítulo 7, versículo de número 25, que havia uma mulher, pastor Robson,
que ela tinha uma filha endemoniada. O demônio imperava na vida dessa filha dessa mulher há muito tempo. Aí essa mulher soube que Jesus estava na cidade. Quando ela soube que Jesus estava na cidade, a Bíblia diz que ela vai correndo ao encontro de Jesus, e ela vai gritando no caminho: Jesus, tem misericórdia, Jesus, a minha filha está endemoniada. Ela está gritando e Jesus não está dando a mínima para ela. Jesus está continuando a sua caminhada. Só que tem uma hora que ela faz uma coisa que faz Jesus parar, porque enquanto ela está em pé gritando, Jesus está andando. Enquanto ela está em pé gritando, Jesus está caminhando. Enquanto ela está em pé gritando, Jesus está caminhando. Mas no versículo de número 25, quando ela se prostra aos pés de Jesus, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela prostrada diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem embaixo da mesa dos seus senhores. Aí Jesus olhou e disse para ela: pode ir embora que a tua filha já está liberta. Eu acho isso tão lindo, queridos. Por quê? Porque enquanto ela está nos pés de Jesus, Jesus já está ordenando que a bênção chegue na casa dela. Jesus não foi na casa dela, mas enquanto ela estava nos pés, a palavra chegou na casa dela. Jesus não precisou ir lá na casa dela expulsar o demônio da filha dela, mas quando ela estava nos pés, Jesus liberou uma palavra, e quando ele liberou uma palavra, a palavra saiu da boca dele, entrou na casa dela, mandou o demônio embora. Quando a mulher chegou em casa, a filha estava liberta. Sabe por quê? Porque quando nós entramos nos pés de Jesus, há libertação. Nos pés de Jesus, nós encontramos ajuda, pastor Emilson, porque a Bíblia diz que Maria, olha lá, João capítulo de número 11, versículo de número 32, Maria tem o seu irmão morto. A Bíblia diz que Marta, quando sabe que Jesus chegou em Betânia, pastor Robson, ela vai correndo até Jesus, e ela fica de pé. Ela fica de pé: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus: tá bom, vai chamar sua irmã Maria. Aí ela vai chamar a irmã. Ela chega para a irmã e diz: ei, o mestre está aqui e te chama. A Bíblia diz que a irmã dela sai correndo, e quando ela chega perto de Jesus, antes dela abrir a boca para falar qualquer coisa, olha o que diz o versículo de número 32, ela prostrou-se aos pés de Jesus. E quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para ela: ei, aonde é que ele está? Onde é que está Lázaro? Me mostra, me aponta o endereço da sepultura, porque você está nos meus pés, e você está nos meus pés pedindo socorro, você está nos meus pés pedindo ajuda, e eu vou te mostrar que o teu problema, a tua dificuldade vai ser resolvida, porque você sabe o lugar onde pedir ajuda. Aquela mulher vê o irmão dela saindo da tumba. Por quê? Porque ela entendeu que aos pés de Jesus era lugar de pedir socorro. Agora, queridos, voltando para o texto, olha como Jesus é tremendo. Simão, pastor Emilson, quando ele olha a mulher entrando dentro da casa dele, ele vai apontar essa mulher. Ele vai dizer: se ele soubesse quem ela é, ele não deixaria ela tocar nele. Só que Jesus, ele não olha para o presente. Jesus, ele olha para o futuro. Jesus, pastor Fernando, não fica olhando para o passado. Jesus já está olhando para o futuro, irmão Cleito. Por quê? Porque quando Simão olhava ela como uma pecadora, Jesus olhava ela como uma testemunha viva da sua ressurreição. Enquanto Simão olhava ela como uma pecadora, Jesus olhava ela como alguém que anunciaria a ressurreição de Cristo Jesus. Então Jesus olhava para aquela mulher e já sabia que no futuro, aquela mulher que estava sendo enxergue como uma pecadora, seria alguém que testemunharia um dos maiores milagres que a história
vai declarar. Abra sua Bíblia comigo, para encerrar. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 11. Já pode se colocando de pé, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 20, versículo de número 11. Vamos lá. Olha por quê que quando Jesus entrou na casa, e essa mulher chegou aos pés dele, a história dela mudou. Jesus morreu. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia, pastor Fernando Pai, ele ressuscitou. Só que tem um problema. As mulheres vão levar algo para Jesus e o túmulo está vazio. Aí sabe o que elas fazem? Umas voltam e vão chamar os discípulos. Uma fica lá no túmulo, não arreda o pé do túmulo. Aí os discípulos chega Pedro e João. Aí João fica na porta. Aí João vê lenço, os lençóis bagunçados. Pedro entra, vê os lençóis bagunçados, vê o lenço dobrado. Só que eles vão embora, pastor Fernando Pai. Só que a Bíblia vai dizer que uma mulher fica ali. Só que ela está ali e ela não está vendo nada. Ela está ali e não está enxergando nada, como os discípulos também não enxergaram. Só que a Bíblia vai dizer, no versículo de número 11, que ela está na porta do sepulcro, pastor Fernando. E quando ela está na porta do sepulcro e não está vendo nada, eu imagino que ela se lembra da casa de Simão. Quando ela se lembra da casa de Simão, olha o que está escrito aí no versículo 11. E abaixando-se, viu 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Só que olha que coisa maravilhosa, ela não foi ali para ver anjo, ela não está se prostrando diante de anjo. Só que quando ela está vendo anjo, ela ouve uma voz. E quando ela ouve uma voz, ela não reconhece a voz diz para ela: ei, por que é que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Aí a Bíblia diz que ela se vira para ver quem é. Quando ela se vira, ele diz: mulher, eu estou aqui, eu não disse que eu ia ressuscitar, eu ressuscitei. Olha o que Jesus vai fazer com essa mulher. Jesus vai dizer: vai lá e diga aos discípulos que eu estou vivo. Ei, sabe quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Foi a mulher que Simão disse: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela encostar nele. Mas Jesus estava olhando para ela e dizendo: Simão, você não sabe quem ela é, mas eu sei. Você não sabe o que ela tem, mas eu sei. Você não sabe para onde ela vai, mas eu sei. Você não sabe o que vai ser da vida dela, mas eu sei. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: quando você está nos pés, Ele te honra. Quando você está nos pés, Ele te mostra aquilo que Ele não mostra para ninguém. Quando você está nos pés, Ele faz por você aquilo que Ele não faz por ninguém. Queridos, quer ver a história mudar? Quer ver o cenário mudar? Quer ver as coisas mudarem? Não procura a face, não. Procura os pés. João está na ilha de Patmos, e João ouve uma coisa que deixa ele desesperado: ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos. Só que de repente João ouve uma voz dizendo: eis aí quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando João se vira para ver quem estava lá, a Bíblia diz que ele começa olhando para a face, para a cabeça.
cabelos brancos como a lã, o rosto brilhava como a luz do sol, os olhos como chama de fogo, as vestes reluzentes, uma faixa no peito. Só que a Bíblia diz que quando ele olha para quem ele era, ele só tem um endereço: os pés. Porque a Bíblia diz: quando eu vi ele, prostrei-me aos seus pés. Por que João vai se prostrar aos pés de Jesus? Antigamente não havia espelho na antiguidade. E quando João vai declarar que os pés de Jesus era como latão reluzente saído da fornalha, os espelhos na antiguidade, irmão Helder, eram latão polido, e bem polido. E quanto mais polido o latão era, mais ele refletia. Quando João olha para os pés, João vê refletido nos pés de Cristo quem ele era. Só que eu acho tão interessante, porque ele está vendo diante da perspectiva dos pés de Cristo quem ele é. Então ele está enxergando nos pés de Cristo quem ele é. E eu acho tão lindo, porque quando ele está nos pés, as mãos de Cristo tocam ele. E quando as mãos de Cristo tocam ele, coloca ele de pé e começa a mostrar para ele coisas tremendas, grandiosas e maravilhosas. Queridos, fica a palavra de Deus para você nessa noite. Não deixe que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação te tire dos pés de Jesus. Hoje não é aquela terça-feira que você vai pular, que você vai gritar, que você vai vibrar, que você vai rodopiar. Hoje é a terça-feira que você vai levar para sua casa essa palavra no seu coração, dizendo: eu sei o meu lugar, e o meu lugar é aos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus eu encontro tudo que eu necessito. Aos pés de Jesus eu tenho toda a ajuda que eu necessito. Aos pés de Jesus eu posso todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar sobre esta palavra. E para o Senhor na oração: Senhor, que eu me dobre aos teus pés todos os dias da minha vida. Que a palavra de Deus nos diz: aquele que se humilha, o Senhor vai exaltar. Quanto mais você desce com Cristo, mais Ele te exalta. É algo de Deus para realizar na tua vida, e vai ser realizado, porque você encontrou a palavra que você veio buscar. É aos pés, é aos pés que as portas se abrem, é aos pés que a cura vem, é aos pés que a transformação acontece, é aos pés que a salvação é manifesta. Aos pés. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos em oração. Como Tua igreja, Senhor, nos colocamos diante de Ti, aos Teus pés. Querido Deus, nesta noite, Senhor, ouvimos a Tua palavra e Te pedimos, ó Deus, que cada dia da nossa vida, Senhor, seja aos Teus pés. Que aos Teus pés, Senhor, nós venhamos nos derramar, aos Teus pés nós venhamos chorar, aos Teus pés, Senhor, nós venhamos apresentar as nossas súplicas, as nossas orações, porque aos Teus pés, meu Deus, é o lugar onde o Senhor se manifesta. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Começa a orar, meu irmão, começa
Começa a orar, minha irmã. Fale para o Senhor: Senhor, eu estarei aos seus pés, eu me humilharei, Senhor, eu me colocarei diante de ti, Senhor, em oração, em fé, Senhor, clamando, buscando em ti direção, força, esperança, direção para a minha vida, minha casa, minha família. Ora, igreja, começa a falar com o Senhor, meu irmão. Começa a falar com o Senhor, minha irmã. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser se ajoelhar aos pés de Cristo, se ajoelha. Fala para Ele: Senhor, eu me apresento a ti, Senhor. Contempla, Senhor, a minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento. Contempla, Senhor, as minhas lágrimas. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Deus. Como esses exemplos que nós vimos aqui, como esses exemplos desses homens e mulheres que se prostraram aos pés do Senhor e obtiveram resposta. Quando você se humilha, quando você diz: Senhor, aos teus pés eu estou, Deus, olha para mim, Deus, tem de misericórdia da minha vida, a minha causa, a minha família, Deus. Ore calabaçu e cantarabaxeremandorai. Aos pés você pode orar, aos pés você pode crer que a tua oração vai subir, porque quando você desce, meu irmão, quando você desce, o céu reconhece a tua sinceridade. Você está dizendo: eu não tenho ninguém, eu tenho o Senhor, só o Senhor por mim. Ora, querido, ora, meu irmão, ora, minha irmã. Encontre o caminho da oração aos pés de Jesus. Encontre o caminho da oração prostrado ante aos teus pés. Abre o teu coração, fala com o Senhor. Como você se encontra? Fala com o Senhor: Senhor, olha para mim nessa terça-feira. Contempla, Senhor, a minha vida. Muda, Senhor, a minha história. Porque não sairei dos teus pés, Senhor. Não sairei dos teus pés, Senhor, porque encontrei o lugar do amparo, encontrei o lugar do abrigo, encontrei o lugar, Senhor, da vitória. É aos teus pés, Jesus. Vai apresentando a tua casa, vai apresentando o teu problema, vai apresentando, Senhor, assim como estes homens e mulheres obtiveram a resposta do Deus vivo em carne nessa terra, eu creio que serei assim também, porque o Senhor já está vendo o meu futuro, e o meu futuro é de vitória, o meu futuro é de glória em glória, o meu futuro é louvar e agradecer o teu nome. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma, Senhor, a minha história. Transforma, Senhor, a minha dor em um testemunho poderoso para a tua glória. Transforma, Senhor, a minha enfermidade em uma arma de evangelismo. Transforma, Senhor, a situação que eu estou vivendo, Pai, em uma arma poderosa para ganhar vidas, para pregar a tua palavra, para dizer que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor muda. Aos pés, Senhor. Aos pés, Senhor. Aos pés, Senhor. Igreja, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença gostosa. O Espírito Santo nos envolver. O Espírito Santo com a bandeja pegando a nossa oração e o nosso clamor. Ele está dizendo: eu estou levando ao Pai. Eu estou levando ao Pai. Orianda labacalabaçu e demandorai. Decandarabaçu e decandarai. Oh Espírito Santo, que esta igreja também sinta aquilo que o meu coração está sentindo, essa certeza, essa convicção de que o Senhor está aqui.
Não há lugar mais seguro para se estar aos pés do Cordeiro de Deus. Não há lugar mais tranquilo para se estar aos pés do Mestre. Aos pés, aos pés, aos pés. Deus está olhando para você, meu irmão. Por Cristo Jesus, o Deus está olhando para você. Por causa daquilo que Jesus fez, Deus está olhando para a tua vida. Ele está entrando na tua casa. Ele está visitando as tuas noites. Hoje Ele põe um ponto final nesta angústia, neste sofrimento, porque você entendeu. Entendeu? Isso, vai orando, vai orando. Deixa fluir, deixa fluir. Ei, dá liberdade. Isso, aquilo que o Espírito Santo trouxe ao teu coração, coloca para fora, aos pés. Aos pés. Pode derramar as suas lágrimas aos pés. Ele está pegando cada lágrima. Aos pés, aos pés, aos pés, aos pés. E de andarabassuda e cantarabaxeremandorai. Envolve Espírito Santo, envolve este homem, envolve esta mulher, envolve esta igreja, Senhor. Envolve, envolve, envolve. Não há lugar mais alto que podemos alcançar aos pés. É aos pés que Deus vai trazer de volta. É aos pés que a cura vai se manifestar. É aos pés que a porta vai se abrir. É aos pés que Deus te cura hoje. É aos pés que a libertação vem. É aos pés que a igreja cresce. É aos pés que os dons são liberados. Uracalabaçu e decantarabaxê. E de andarabaçu decantarabaiaçê. Aos pés. Aos pés. Nome gritarei, como criança eu serei. Oh glória. Mas olha pra mim. Oh glória. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei. Oh glória. Aos teus pés eu chorarei. Oh glória. Olha pra mim. Oh aleluia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Pela fé, toque. Na figueira subirei. Cresça com Ele. Aos teus pés eu chorarei. Aos pés. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Chame, chame, chame. Senhor, olha pra mim, pois eu preciso. Olha pra mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Só você e Deus sabe. Pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for Preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não
preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Tenha certeza disso, Senhor, tenha certeza disso. olha pra mim. Quando você desce, Ele se inclina para você, Ele olha para Do você. teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Levante as duas mãos aos céus. Senhor, obrigado, porque nessa terça-feira da palavra, mais uma vez o Senhor nos conduz ao caminho da vitória, ao caminho do milagre, ao caminho da manifestação do teu poder divino. É aos teus pés, Senhor. Continua a falar poderosamente aos corações deste homem e desta mulher. Mas nós já saímos daqui convictos, Senhor. Nós já saímos daqui com a certeza, Pai, que a nossa vida vai sofrer uma guinada, e o nome disso é mudança do céu, é transformação divina, é o céu se abrindo sobre a nossa cabeça, nos dando a oportunidade de crescer e avançar. Seja assim, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Que todos nós aqui venhamos saber quem nós somos em Deus e em Cristo Jesus. Diga assim: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica nessa fé em nome de Jesus. Amém. Eu estou saindo daqui de posse da minha vitória, e renovado e fortalecido para vencer e para pisar na cabeça do diabo e passar por cima em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, hoje Deus falou comigo, e eu preciso dar um passo de fé e entregar minha vida para Jesus. Você que ainda não fez isso, não entregou sua vida para Jesus, não reconheceu Jesus como o eterno, único, exclusivo Salvador da sua vida, e deseja e quer fazer isso. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus, ou entregar, ou voltar para os caminhos do Senhor, porque você já é um conhecedor, mas você se distanciou, mas entendeu que é hora de regressar aos pés do Pai. Tem alguém que nessa noite quer regressar, reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Não? Se tem alguém que está nos assistindo, coloca a mão no seu coração e fala com o Senhor: Jesus, me perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas falhas. Me recebe de volta, Senhor, como teu filho, tua filha amada. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e me dá vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. E esta palavra te conduza firme e confiante no Senhor. Amém? Quinta-feira nós temos aqui culto com as mulheres. Quinta-feira, 7:30 da noite, reunião com as mulheres, em nome de Jesus. Domingo especial de Páscoa, em 2 horários, ou às 9 da manhã ou às 18. Você é o nosso convidado, convidada, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para frente assim. Que o grande amor de Deus, que a graça, a maravilhosa graça, esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Mão direita para o céu assim, ó. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que não tomou ceia, encosta aqui. Amém. Você que não tomou ceia domingo por força maior, encosta aqui. Pastor Robson, me dá essa força aí. Pastor Robson vai ministrar a Santa Ceia para quem não pôde vir por força maior domingo. Deus abençoe. Tchau, tchau e tchau.